Olá, eu sou o Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este é o 17º domingo do tempo comum, dia 30 de julho de 2023. O reino dos céus é como um tesouro num campo, é como uma pérola preciosa de grande valor e é como uma rede lançada ao mar. Desde já, peço que você possa fazer bom proveito dessa partilha, como também compartilhar, curtir e principalmente se inscrever. É Mateus, capítulo 13, 44 a 52. Continuamos a tratar sobre as parábolas do reino. No capítulo 13 deste Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Jesus havia nos alertado contra 3 riscos, 3 armadilhas ou 3 tentações que a comunidade poderia cair. Com a parábola do joio no meio do trigo, Jesus alertou sobre o perigo da tentação de os discípulos serem uma comunidade que se pensasse ser superiores, eleitos mais do que os outros. Com a parábola do grão de mostarda, Jesus alertou para o perigo da tentação, da grandeza e do sucesso. E depois, com a parábola do fermento na massa, Jesus alertou a sua comunidade, os discípulos, contra o perigo da tentação do desânimo. E no texto do Evangelho para este 17º domingo, Jesus oferece agora um convite à fidelidade à primeira bem-aventurança, como um antídoto a essas 3 tentações. E também oferece esse antídoto através de 3 parábolas novamente. Jesus começa dizendo então que o reino dos céus, que não é um reino nos céus para o além, mas é a nova forma de vida, de sociedade que Jesus veio propor na sua mensagem, este reino, que é o reino de Deus, é semelhante a um tesouro escondido num campo. Ali Jesus diz que um homem o encontra e o esconde. Depois vai cheio de alegria, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Primeiramente, é sempre bom lembrar que Jesus está falando então do reino. E o termo tesouro, que aparece na parábola de hoje, abre e fecha esse texto, aliás, e se refere à beleza e esplendor. Isso é tesouro. Jesus menciona um homem que encontra um tesouro e o esconde, para depois, cheio de alegria, vai lá vender tudo que possui para comprar o tal campo onde tem o tesouro. Mas é importante lembrar que esse homem, vejam, não estava procurando propositalmente esse tesouro. Ele apenas o encontrou. Portanto, trata-se de uma oportunidade que aquele homem foi capaz de aproveitar em sua vida e não hesitou. O homem escondeu logo o tesouro valioso, depois vai com muita alegria, ou literalmente cheio de alegria por tê-lo encontrado, e sem pensar 2 vezes compra aquele campo. Aqui a gente lembra São Paulo, que afirmou na carta aos Filipenses que aquilo que para mim era ganho, considerei perda por causa de Cristo. Por ele deixei perder todas as coisas e as considero como lixo. Na verdade, o pensamento de São Paulo nos faz concluir que quando se encontra Cristo e a sua mensagem, como aquele homem que encontrou esse tesouro no campo, ela é a resposta do desejo de plenitude de vida que cada pessoa traz dentro de si. E aí então vende-se tudo mesmo, porque todo o resto perde o seu valor ou passa-se a ser secundário. Continuando, na segunda parábola, Jesus continua dizendo que o reino dos céus, que é o reino de Deus, é semelhante também a um comerciante que procura por pérolas preciosas. E aqui a diferença é que, enquanto este primeiro homem que encontrou o tesouro no campo o encontrou por acaso, né, e soube aproveitar aquela oportunidade na sua vida, este segundo agora, diferente, ao contrário, é alguém que está procurando mesmo essa oportunidade. E quando encontra uma pérola de grande valor, então, diz Jesus, ele vai e vende todos os seus bens
e compra aquela pérola. Aqui o autor do Evangelho parece que nos quer dizer que seguir Jesus não pode ser à custa de sacrifícios dificílimos, ou seja, que o seguimento de Jesus é um peso, uma tristeza, um sacrifício dia e noite. Não. O termo sacrifício aparece somente 2 vezes neste evangelho e é sempre em sentido negativo. Ele quer dizer que deve-se seguir Jesus por causa da alegria, como a alegria daquele homem que encontrou o tesouro, e o termo alegria aparece neste evangelho cerca de 6 vezes. Continuando, a terceira parábola contada por Jesus diz que o reino dos céus, o reino de Deus, esta vida nova que Jesus veio propor, ainda é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolhe todos os tipos de peixes. E aqui a gente vai lembrar que Jesus havia convidado seus discípulos para se tornarem pescadores de homens. E agora diz como é que eles devem fazer essa pescaria, como devem pescar. O que o autor quer indicar é que a pesca dos discípulos deve recolher, ou seja, deve se dirigir a todos indistintamente. Por isso a rede pega todos os tipos de peixes. Porque a oferta de Deus, a oferta do seu amor, é uma oferta para toda a humanidade. E cabe a cada pessoa responder essa oferta de amor ou não. Continuando, Jesus diz que quando esta rede, comparada ao reino, que é lançada, está cheia, os pescadores a tiram da água, sentam-se na praia e recolhem os peixes num cesto, e jogam os maus fora e recolhem os bons. Aqui, infelizmente, o termo peixes maus não está indicando um juízo moral por parte dos pescadores. Não deveria ser isso. Mas não se trata disso, porque o texto original não se refere a peixes maus ou peixes que não prestam, mas se refere a peixes bons e peixes podres. E aqui a gente entende, portanto, o termo peixes podres, adotado pelo evangelista, que foi substituído por peixes maus, não quer falar, não querem mostrar, indicar um juízo entre pessoas boas e pessoas más, mas é uma constatação relativa àqueles que podem levar vida. Portanto, peixes frescos e aqueles, ao contrário, que exalam o cheiro da morte, estão putrefatos, peixes podres. Portanto, não é um juízo moral sobre pessoas más em oposição a pessoas boas, mas se trata dos que não podem levar a vida porque eles mesmos não têm vida em si mesmos. Por isso estão com o cheiro daquilo que perdeu a vida. Peixes podres, peixes maus. Os que escolhem a vida, então, estão plenos de vida, são plenos de vida. Mas aqueles que escolhem o caminho da morte são plenos, infelizmente, cheios de morte e, portanto, não servem para alimentar, para gerar vida, são inúteis. Jesus depois continua, assim, no fim dos tempos virão os anjos e separarão os maus dos bons e jogarão os maus na fornalha ardente, como o joio na parábola do domingo passado. O fim dos tempos que Jesus menciona não é o fim do mundo, obviamente, assim como também os anjos separarão os malignos não dos bons, mas dos justos. O termo é dos justos, que significa aqueles que são fiéis. Fiéis a quê? A mensagem, a doação, a oferta de amor que Jesus veio propor, a mensagem do reino. Portanto, aqui nós temos uma citação do profeta Daniel, no capítulo 3, versículo 6, onde a fornalha ardente era pena para quem não adorava o poder expresso na estátua do Nabucodonosor. Para Jesus, ao contrário, a fornalha agora ardente, ela indica a destruição completa. É o fim último de quem adora o poder. Portanto, os que escolhem o amor, a partilha, a generosidade e o perdão, que são sinais do reino de Deus que Jesus veio inaugurar, estão plenos de vida e comunicam essa vida. Já aqueles que, ao contrário, escolhem o egoísmo, a ganância, o poder, a vingança, estão plenos de morte. Portanto, não se trata de um juízo da parte de Deus,
mas simplesmente de uma constatação entre quem está pleno de vida e quem, ao contrário, já está na putrefação da morte, onde haverá choro e ranger de dentes. Ao final, Jesus vai perguntar aos discípulos: compreendestes todas essas coisas? E eles respondem que sim. Jesus então acrescenta: por isso, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é semelhante a um patrão, a um senhor de uma casa que extrai, ou seja, que tira do seu tesouro coisas novas e antigas, ou como o nosso texto em português traz na tradução, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aqui a gente lembra que o escriba, o mestre da lei, lá era a autoridade máxima, né, do magistério infalível de Israel. Era um personagem importante, um mestre por excelência. Na verdade, o que Jesus quer dizer é que até o mestre da lei, o doutor, diante da novidade de Jesus, deve voltar à escola, deve tornar-se de novo discípulo, porque aprenderá algo completamente novo e vitalizante. Como a gente percebe, a palavra tesouro abriu e fechou este evangelho. Também, esta é a mesma palavra que vai indicar depois o mandamento novo, o mandamento melhor. Quanto à expressão coisas velhas que esse pai de família tira, o autor do evangelho quer indicar que a mensagem de Jesus sempre terá precedência sobre a mensagem de Moisés. A mensagem de Jesus são coisas novas do seu tesouro e tem precedência sobre a mensagem de Moisés, a mensagem do Antigo, porque a nova aliança vem antes da primeira aliança do Antigo Testamento. A você, um abraço e uma bênção.